Relatos poderosos da era cristã que abalaram a fé e a humanidade. Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em histórias que não apenas moldaram a fé cristã, mas também deixaram uma marca indelével na história da humanidade. São relatos de coragem, sacrifício e fé inabalável que ecoam através dos séculos. Preparem-se para uma jornada emocionante por momentos que definiram o cristianismo. Nossa primeira parada é no início de tudo, com os primeiros mártires. Imaginem viver numa época em que declarar sua fé em Cristo era uma sentença de morte. Homens e mulheres como Estevão, o primeiro mártir cristão, enfrentaram multidões enfurecidas e autoridades cruéis. Ele foi apedrejado até a morte, mas suas últimas palavras foram de perdão para seus agressores, um testemunho poderoso do amor e da graça que ele pregava. Sua história e a de inúmeros outros que se recusaram a renunciar à sua fé sob a ameaça da morte no Coliseu ou em arenas por todo o Império Romano, solidificaram a imagem do cristianismo como uma fé pela qual valia a pena morrer. Essa resiliência inspirou conversões em massa e mostrou ao mundo que havia algo transcendental na mensagem de Jesus, avançando no tempo. Chegamos à era das perseguições sistemáticas, sob imperadores como Nero e Diocleciano. Estes não eram incidentes isolados, mas campanhas organizadas para erradicar o cristianismo. Cristãos eram caçados, suas escrituras queimadas e seus locais de reunião destruídos. Mas, em vez de extinguir a fé, a perseguição teve o efeito oposto. As histórias de bravura se espalharam como fogo. Pense em Perpétua e Felicidade, duas jovens mães em Cartago que enfrentaram feras selvagens na arena, mantendo sua fé até o fim. Seus diários e relatos, preservados até hoje, são um testemunho comovente de sua convicção. Elas não viam a morte como um fim, mas como um encontro com seu Salvador. Essa coragem sobrenatural diante do sofrimento extremo fez com que muitos se perguntassem que tipo de fé poderia inspirar tamanha devoção. Foi essa perseverança que, paradoxalmente, ajudou a fé a crescer e a se espalhar por todo o império. Então, algo mudou drasticamente. O imperador Constantino, antes de uma batalha crucial na Ponte Milvia, teve uma visão. Ele viu um sinal cristão no céu com as palavras: "Com este sinal vencerás." Ele ordenou que seus soldados pintassem o símbolo em seus escudos. Venceu a batalha e, posteriormente, converteu-se ao cristianismo. Este momento foi um ponto de virada monumental. Com o Edito de Milão em 313, Constantino acabou com a perseguição oficial aos cristãos e abriu caminho para que o cristianismo se tornasse a religião dominante do Império Romano. A história de sua conversão é um dos relatos mais poderosos da intervenção divina na história, mostrando como um único evento poderia transformar o curso de uma civilização inteira e tirar a igreja das catacumbas para os palácios. Mas a jornada do cristianismo não foi apenas sobre perseguição e poder político, foi também sobre profunda transformação pessoal e intelectual. Tomemos, por exemplo, a história de Agostinho de Hipona, um jovem brilhante, mas com uma vida de excessos e busca por prazeres mundanos. Sua mãe, Mônica, orou incessantemente por sua conversão por anos. Após uma longa busca filosófica e uma crise existencial profunda, Agostinho ouviu uma voz de criança num jardim, dizendo: "Toma e lê." Ele abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos caíram sobre uma passagem que falava diretamente à sua alma. Naquele momento, ele se rendeu a Deus. Sua conversão não foi apenas um evento pessoal. Suas obras, como Confissões e A Cidade de Deus, tornaram-se pilares da teologia e filosofia ocidental, influenciando o pensamento cristão por mais de 1500 anos. A história de Agostinho mostra o poder da fé para transformar radicalmente uma vida e a mente de uma pessoa. Outro momento de abalar estruturas veio com a Reforma Protestante, iniciada por um monge alemão chamado Martinho Lutero. Incomodado com práticas da igreja que ele considerava corruptas, como a venda de indulgências, Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg em 1517. Ele não pretendia iniciar uma revolução, mas sim um debate acadêmico. No entanto, suas ideias, impulsionadas pela recém-inventada prensa de Gutenberg, espalharam-se pela Europa como um incêndio. Lutero defendia que a salvação era pela fé somente e que a Bíblia deveria ser a única autoridade para os cristãos, acessível a todos em sua própria língua. Sua recusa em se retratar diante do imperador e das autoridades da igreja. Com sua famosa declaração "Aqui estou",
não posso fazer outra coisa. Abalou os alicerces do poder religioso estabelecido e redefiniu o mapa espiritual e político da Europa, dando origem a inúmeras denominações protestantes e enfatizando a relação pessoal do indivíduo com Deus. No século XVIII, a fé cristã experimentou um reavivamento massivo conhecido como o Grande Despertar, especialmente nas colônias americanas e na Grã-Bretanha. Pregadores como Jonathan Edwards e George Whitefield atraíam multidões imensas ao ar livre, pregando com uma paixão e fervor que tocavam profundamente o coração das pessoas comuns. A mensagem era de arrependimento e um relacionamento pessoal e emocional com Deus. Relatos da época descrevem pessoas chorando, clamando a Deus e experimentando conversões dramáticas. Esse movimento não apenas revitalizou a vida espiritual de milhares de pessoas, mas também teve um impacto social profundo. Ele uniu as colônias de uma forma que nunca antes havia acontecido e plantou as sementes de ideais de igualdade e liberdade que mais tarde floresceriam na Revolução Americana. O Grande Despertar mostrou que a fé pode ser uma força poderosa para a mudança social e a renovação espiritual em grande escala. Não podemos falar de relatos poderosos sem mencionar os missionários, que levaram a mensagem do Evangelho aos cantos mais remotos da Terra, muitas vezes com grande custo pessoal. Pense em homens como Hudson Taylor, que adotou a cultura chinesa para alcançar seu povo, o Jim Elliot, que foi martirizado junto com 4 outros missionários, enquanto tentava fazer contato com uma tribo isolada no Equador. A história de Jim Elliot e seus companheiros é particularmente comovente. Após suas mortes, suas esposas, incluindo Elizabeth Elliot, voltaram à mesma tribo, não com vingança, mas com perdão e amor. Eventualmente, muitos membros da tribo se converteram ao cristianismo. Este ato de perdão radical e amor sacrificial é um dos testemunhos mais fortes do poder do Evangelho para quebrar ciclos de violência e transformar corações. Essas histórias mostram uma fé que não conhece fronteiras e está disposta a tudo para compartilhar a esperança. Finalmente, vamos refletir sobre o impacto contínuo dessas histórias hoje. Da coragem dos mártires à reforma de Lutero, da conversão de Agostinho ao sacrifício dos missionários. Cada um desses relatos nos desafia. Eles nos perguntam sobre o que realmente acreditamos e até onde estamos dispostos a ir por nossa fé. Eles nos lembram que a fé cristã não é apenas um conjunto de doutrinas, mas uma história viva, cheia de pessoas reais que enfrentaram desafios extraordinários e cuja fé abalou o mundo. Essas narrativas continuam a inspirar milhões de pessoas a viverem vidas de propósito, coragem e amor, mostrando que a mensagem de 2000 anos atrás ainda tem o poder de transformar vidas. E a sociedade hoje, elas são um tesouro da nossa herança espiritual. Espero que esta jornada através dos relatos poderosos da era cristã tenha sido inspiradora para você. Cada uma dessas histórias merece ser contada e lembrada, pois elas contêm lições atemporais de fé, esperança e perseverança. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias que moldaram nosso mundo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.